Portanto, recapitulamos o percurso, não é? Partindo desta provocação entre o efeito do crucifixo de Donatello e o crucifixo de Brunelleschi, pode ser transportado para a questão da arquitetura. E pode ser transportado para a questão da arquitetura tomando consciência de dois tipos de problemas. A possibilidade de ser arquitetura e não ser igreja, e a possibilidade de ser igreja, ou seja, funcionalmente, e não ser arquitetura. Portanto, começámos por verificar o que é que ser arquitetura, o que é isto de ser arquitetura, e o que é que este ser arquitetura traz de necessário ao ser igreja. E depois demos um segundo passo que tem a ver com o que é que ser arquitetura precisa do ser arte, da maneira de comunicar. Portanto, o essencial do que é ser arquitetura, o efeito, a ação, o reconhecimento do ser arte. E se é assim, leva-nos a este terceiro passo, que tem agora a ver com como é que se faz arte. Ou seja, ainda antes de propriamente perceber o que é arquitetura, tendo a questão deste objetivo, todos nós devemos saber, mas o que é este fazer arte? Agora interessa-me entrar nos detalhes quase mentais do processo artístico para tornar claro onde é que pode acontecer a interferência dos diversos personagens, dos diversos atores, agentes, que conduzem à obra de arte. Portanto, não apenas o artista, porque já percebemos que a questão do conteúdo é importante e o arquiteto não pode ser... A questão do conteúdo é importante e o arquiteto não pode ser integralmente responsável pelo conteúdo, mas como é que a introdução da preocupação do conteúdo pode acontecer? Como é que se faz para ser arte? Então, um bocadinho atrás, situo aquilo que disse do Luigi Pareson, não é? A especificidade da arte é de ser pura forma. Não quer dizer que não tenha um conteúdo, mas é uma obra que vale por causa da sua forma. O conteúdo pode existir noutro lugar. Aquela vale por causa da sua forma. Exatamente porque esta forma tem uma manifestação, digamos assim, quente, terna, acolhedora, que abraça. E o Pareson diz desta maneira um bocadinho críptica, mas que é bastante... é cortante ao mesmo tempo, não obras que são formas enquanto obras, como uma obra de engenharia, que tem uma forma, mas o seu valor não está na forma, está naquilo para que serve. Não obras que são formas enquanto obras, mas obras que são obras enquanto formas. É só por causa a sua razão de ser, a sua razão de existência no mundo, decorre daquela forma e da maneira como a forma age. Qual é o processo formativo da obra de arte? O processo formativo da obra de arte é um processo escondido. É um processo interior que se manifesta exclusivamente como um processo de tentativa e erro. Portanto, o processo artístico não é um processo dedutivo, não é como desenvolver uma equação. Não tem um método, é só um processo de tentativa e erro. Não há lei, não há método. É um processo que de cada vez inventa o seu modo de ser feito. Heidegger fala exatamente da diferença, mas por outro lado é um processo em que o eu participa intensamente. O Heidegger fala exatamente da diferença entre, de uma maneira muito plástica, muito gráfica, fala da diferença entre a ação técnica e a ação poética. E dizer que a ação técnica é simplesmente uma ação
de dentro para fora, aquilo que o Parison diz de outra maneira, uma extrinsecação, quer dizer, um pôr cá fora. E pelo contrário, o movimento poético é um movimento, diz ele, de medir-se, ele diz literalmente assim, de medir-se com as divindades, portanto, medir-se com o metafísico, de medir-se com o ideal, e que pressupõe, primeiro, um movimento de fora para dentro, de assimilação de um conteúdo relevante, e depois essa tarefa de extrinsecação. Ou seja, na ação poética, o eu participa. E a obra só é reconhecida e só é lida enquanto obra de arte exatamente quando se reconhece nela a participação de um eu, com um conteúdo relevante. Isso está por adquirido, mas a participação de um eu. Portanto, e este é o problema, dificilmente este processo de tentativa e erro pode ser partilhado. Pode ser separado em várias, como se fosse uma linha de montagem. E isto requer profissionais preparados para reconhecer. Digamos que o artista verdadeiramente é o primeiro, tem a única característica de ser o primeiro espectador da obra de arte. E aquilo que ele pode fazer é dizer: reconheço que é obra de arte ou não reconheço que é obra de arte. Esta história conta-se a este respeito, conta-se aquela história famosa de Miguel Ângelo, que quando ele acabou de esculpir o Moisés, bateu-lhe no joelho, não é? E disse: fala. Mas porquê? Quer dizer, ele já devia saber que ele era capaz de falar, ou não era capaz de falar, foi ele que o fez. Mas não é isso. O que está aqui presente é exatamente que foi um processo, o resultado surpreendeu. Ele foi simplesmente o primeiro espectador e sentiu o mesmo espanto, o mesmo tipo de espanto, e depois de êxtase, e depois de comoção, e depois de amizade, que sentiu outra pessoa que viu. O Miguel Ângelo foi simplesmente a primeira pessoa a dar-se conta da artisticidade daquela obra. Porque foi ele que a fez, porque saiu das mãos dele, mas isso é circunstancial, digamos assim, quase. Portanto, a obra de arte é pura forma. O processo formativo da arte é por tentativa e erro. Então, e qual é diz o Parison, diz de uma maneira provocante, mas que parece importante ser compreendida, qual é o conteúdo da obra de arte? Diz ele, o conteúdo da obra de arte é a espiritualidade do artista. Ou seja, aquilo que pode ser expresso, tornado evidente, extrinsecado, para usar a linguagem dele um bocadinho arrefesada, extrinsecado na obra de arte é a espiritualidade do artista. Ou seja, aquilo que o artista coloca na obra é qualquer coisa que tem que estar já dentro dele. E, portanto, a ação sobre o processo de fazer artístico não pode ser uma ação a posteriori da obra estar feita. Tem que ser uma ação anterior, sobre o processo de assimilação do artista. Isto parece uma coisa absolutamente definitiva, decisiva para ser compreendida no diálogo entre os donos de obra e os artistas plásticos ou os arquitetos. O conteúdo da obra de arte, por causa do processo ser um processo de tentativa e erro, é sempre e só a espiritualidade do artista. E, portanto, qualquer ação sobre o conteúdo tem que ser uma ação na formação do artista. E não uma ação sobre a forma da obra de arte. Porquê? Porque se é uma ação feita a posteriori sobre a obra feita, é uma ação que vai rasgar a unidade com que a obra, se teve sucesso, independentemente do seu conteúdo ser ou não ser pertinente, mas se a obra teve sucesso, se é verdadeiramente obra de arte, a ação sobre a forma é uma ação que vai rasgar isso. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando se faz uma igreja, ou quando se faz, como dizia o Pai Duarte, um centro paroquial, ou um lugar de caridade, etc., os diálogos importantes a ter com o arquiteto são os diálogos antes do processo estar feito. Depois, aquele diálogo de começar a arriscar sobre o plano e dizer ao Sr. Arquiteto, mas se fosse assim, ao Sr. Arquiteto, mas se fosse assado, ao Sr. Arquiteto, se fosse... Ouçam, a questão é, se o projeto for mau, isso podem fazer à vontade, não vai melhorá-lo, mas também não vai piorar, não é? Agora, se o projeto for bom, arruinam. E a única altura que há a fazer nisso é, desculpe lá, Sr. Arquiteto, isto não funciona por causa disto. Portanto, não funciona por causa disto. O arquiteto, se for um arquiteto responsável, machuca aquilo, põe num caixote de lixo e vai para casa fazer outro. E o dono da obra fica com a responsabilidade de explicar devidamente ao arquiteto
O que é que era preciso que ele fizesse para que ele consiga formalizar isso? O conteúdo da obra de arte é a espiritualidade do artista. E, portanto, há uma necessidade de assimilação do exterior pelo artista. Muitas vezes aquilo que acontece também é que, às vezes, são os donos de obras no típico de construção das igrejas. Às vezes são os donos de obras que se demitem. Às vezes são os donos de obra em que agem num processo, depois de ele estar completado, onde se arruína tudo. Outras vezes, e isso também acontece muitas vezes, são os arquitetos e os artistas que se obstinam e se fecham ao ver aquilo que lhes é dito pelos donos de obra. Quer dizer, se eu fosse chamado a fazer uma obra de arquitetura, eu não posso ter a pretensão de saber mais de liturgia, de teologia, do que é que deve ser o ambiente da igreja, do que uma pessoa que tem essa formação. A minha competência é uma competência formalizadora. E eu preciso de saber aquilo a que tenho que dar forma. E sobre esse capital da ação que tem a ver com a formalização, eu agradeço que ninguém interfira, porque se interfere, rompe o processo e dá cabo de tudo. Mas também não posso ter a pretensão de dizer eu sei o que é que o edifício deve ser, eu sei que quero fazer isto e, portanto, vamos fazer uma coisa muito interessante. Já havíamos de falar disto não sei quantas vezes, mas é aquilo que acontece, por exemplo, na igreja de Marco Canaveses. Quer dizer, o Dom António Reis Rodrigues, quando disse aquilo, isto deve ser, não tenho dúvidas que seja uma obra de arte, é relativamente evidente e é, inclusivamente, uma obra de arte com um sentido religioso, com um sentido místico. Quer dizer, porque nós, quando estamos sentados naquela nave, eu percebo aquela oscilação entre aquela luz difusa, se já tiveram em Marco de Canaveses, aquela luz difusa que vem de cima, que é uma luz que tem qualquer coisa de etéreo, de divino, e aquela perspectiva cortante e feia de Marco de Canaveses, não é? Portanto, eu colocado ali, o meu olhar balança entre aquela perspectiva etérea, difusa, de ideal, que remete para uma ideia de divino, que não é o divino cristão, mas que é uma ideia de divino, e aquela perspectiva feia, quase infernal, cortante, fria, suja, da perspectiva de Marco Canaveses, não é? Entre o ideal e o concreto feio. E esta, outra vez, não é a perspectiva cristã, mas eu percebo que há ali um sentido, há ali uma leitura existencial, há ali um valor existencial, há ali um sentido metafísico, há ali uma compreensão de uma experiência que se quer transmitir e provavelmente é esta experiência dialética que o Cisa faz. O grande problema é que o eixo principal nesta relação é o eixo transversal. E o eixo principal de uma igreja não é o eixo transversal, é o eixo longitudinal. E quando começa a acontecer a liturgia, eu continuo distraído naqueles dois eixos de olhar pela janela para fora e olhar pela luz que vem de frente e não presto atenção nenhuma ao sacerdote que está a sobrar, que por acaso a coisa é tão grave que até está em contraluz, porque tem um poço de luz atrás dele. E portanto eu não lhe vejo sequer a cara, não lhe vejo sequer a expressão. Não é? Portanto, eu não tenho dúvidas que é inclusivamente qualquer coisa que aquele espaço, por aquele espaço, passa uma experiência mística, passa uma experiência religiosa. Agora, claramente, não é um espaço cristão, não é um espaço que valoriza a liturgia. E isto que se pode dizer da igreja de Marco Canaveses do Cisa, pode-se dizer de não sei quantas outras igrejas que foram construídas pelo Mário Bota. O Mário Bota tem uma igreja lindíssima, que a mim próprio me enganou, e graças a Deus tenho uma boa orientadora que me deu um puxão de orelhas violento naquela altura, em que eu fui ver uma capela lindíssima, cilíndrica, do Mário Bota, que tinha atrás uma árvore desenhada, que era a árvore da vida, desenhada em alabastro. E a gente, quando estava naquela capela, ficava deslumbrado com a luz coada pelo alabastro. Estão a ver aquela luz quente coada com a estátua muito bonita, tudo muito bem desenhado, bancos individuais, as pessoas sentadas ali, uma envolvência, uma assembleia envolvente, etc, etc. Tudo perfeito. O único problema era isto. Quando a liturgia era celebrada, o padre estava em contraluz. E eu continuava a ver a árvore da vida e não via a liturgia. E não fazia uma experiência de participação em conjunto. Pronto. Portanto, não compete ao Mário Bota, nem compete ao Cisa Vieira, por muito talentosos que sejam, e não queremos negar o talento deles, dizer qual é a experiência que deve acontecer, dizer o que é que as pessoas devem sentir. Isso é competência do dono de obra. É o dono de obra que tem que nos informar. Pode acontecer que o dono de obra se demita, esperemos que não. Pode acontecer que o dono de obra não saiba intervir e faça a intervenção a posteriori, o que resulta mal, também esperemos que não. Pode acontecer que o arquiteto seja ou fechado, ou mesmo obtuso. O problema é igual, quer dizer, o arquiteto pode estar cheio de boas intenções, mas não conseguir compreender isso,
Porque as categorias de que o dono de obra lhe fala são categorias que não têm a ver com a sua vida. O von Balthasar diz literalmente esta coisa grave, que um arquiteto que não seja católico não é capaz de construir uma igreja. Eu não digo isso, não sei se posso dizer isso, nem interessa se posso ou não posso dizer isso, mas ele diz. E ele é ele, não é? O von Balthasar é um grande teólogo do século XX. Eu não sei se um arquiteto não crente pode construir uma igreja. Agora, o que eu digo é, se a mim me pedissem para fazer um estádio de futebol, primeiro, eu teria que experimentar muitos jogos de futebol, que foi uma coisa que eu nunca fiz. Ir a muitos estádios de futebol, que nunca fiz. Segundo, eu teria que perceber, teria que sentir alguma coisa da atmosfera vibrante que se vive num estádio de futebol. Ou seja, outra vez, o conteúdo da obra de arte é a espiritualidade do artista. Portanto, para fazer um bom estádio de futebol, eu teria que captar, sentir e viver aquela espiritualidade que é a espiritualidade de um jogo de futebol. A atmosfera, a massa, aquelas coisas todas que se nunca entrei num estádio de futebol, portanto, sou absolutamente incapaz de fazer isso. Se fosse chamado, teria que fazer. Ou seja, teria que haver da minha parte, digamos assim, uma conversão ao futebol para fazer um estádio de futebol. Portanto, é o mínimo que se pode esperar e pedir a um arquiteto que não seja, quer dizer, que haja também da parte dele uma conversão. Quer dizer, e eu teria muitas dificuldades em fazer um estádio de futebol se eu dissesse que eu não gosto de futebol. Não percebo o que é que as pessoas vão fazer para lá, acho que são todos um monte de maluquinhos que vão para lá para os saltos e que deviam estar a ler livros em casa. Se eu dissesse isto, se eu mantivesse esta opinião, que aliás é a atual, mas se eu a mantivesse depois do jogo de futebol, quer dizer, eu seria relativamente incapaz, sentiria-me relativamente incapaz. Se fosse honesto, diria, bem, é melhor não ser eu a fazer o estádio de futebol, deve haver alguém que viva com isso, não é? Que saiba fazer isso. Porque a competência não é só formal, tem a ver exatamente com... A competência formal tem a ver com a transmissão de um conteúdo, mas esse conteúdo tem que estar assimilado previamente. Percebe? Quer dizer, se preciso de um estádio de futebol, imaginem, sei lá, fazer uma boate, fazer uma coisa qualquer assim, quer dizer, com a qual nós não temos afinidade, não percebemos, não sabemos para que é que serve. Temos relutâncias e reservas sérias à validade daquela atividade que ali se passa. Como é que eu posso realizar isso? Eu não sei se espero que se faça. Sim. Vamos fazer um pouco uma garganta. Em relação à questão da contraluz, portanto, é um dado imprescindível que se consiga perceber as expressões que o padre está a celebrar. Pergunta quem está aqui, mas quer dizer, eu tenho muita dificuldade. Quer dizer, o que me lembra, está a fazer pergunta ou está a responder? Eu tenho dúvidas sobre essa questão, porque isso limita completamente a dimensão de uma igreja, por exemplo. Não é? Nós, na Basílica de São Pedro, ou mesmo na Basílica de Fátima, a partir de certa altura é impossível perceber as feições do padre que está a celebrar. Não, talvez não tanto. Eu estava a dizer assim, do ponto de vista de comunicação, em sistemas sonoros privilegia-se muito a iluminação de um sítio onde há um púlpito para falar. Porque quando se vê o rosto e a expressão da pessoa, à velocidade da luz, eu antecipo o que ele vai dizer. Eu estou a meio de uma igreja e o púlpito está escuro e está cheio de sombras, que infelizmente é o que acontece a maior parte das vezes. Tem uma meia iluminação. E eu estou dependente daquilo que há de sair no alto-falante uns segundos depois. Quando eu tenho uma boa iluminação, eu vejo e antecipo na expressão, no movimento dos lábios, antecipo o que é que ele vai dizer. Nomeadamente as consonantes, que são coisas extremamente rápidas e que depois dá problemas de ver. Portanto, quando a gente vê auditórios, teatros, etc., todos eles jogam imenso com a luz para nos conseguir mostrar ou não mostrar o que se passa. Portanto, um jogo de luz é uma coisa vital numa igreja. E além disso, como noutros espaços. O facto é que nós não nos dando conta, mas temos uma enorme cuidado visual, quer dizer, porque quantas vezes nós vamos pela rua e voltamos a cara só porque sentimos que uma pessoa olhou para nós? Claro. Porque o que é que nós vimos? Vimos 1 centímetro quadrado que se desviou 2 ou 3 milímetros, não é? Que é pupila, não é? Só isso. Acho isso muito importante. Segundo, já lhe deve ter acontecido Francisco, mas é absolutamente desagradável uma pessoa estar a ter uma conversa com outra sem ver a cara, não é? Quer dizer, essa é a experiência do interrogatório da Sim, agora só uma coisa. Eu tive dos dois lados na Igreja de Fátima, da Santíssima Trindade. Tive no dia da dedicação da Igreja e estava a mais de metade. E a experiência da ótica de quem utiliza foi havia comunicação com o altar. Portanto, eu sentia-me próximo do altar. E na ótica de quem esteve do lado do altar, sente-se a proximidade daquela Assembleia Esmagadora. Portanto,
independentemente de outras questões, há uma sintonia entre a Assembleia e o altar. Dos dois lados, pelo menos eu fiz essa experiência. Mas há alguma dificuldade, a certa altura, de se ver as expressões, não é? Sim. Agora, eu percebo que haja essa... Mas é importante esta capacidade. Mas por isso também é importante, quer dizer, eu acho que é uma das coisas trazidas pelo Vaticano II, quer dizer, que as assembleias das igrejas devem ter, pode haver ocasiões excepcionais, mas são relativamente limitadas, não é? Quer dizer, Aquela também é uma coisa muito concreta. Eu tenho um público muito concreto, é um santuário que são escalas muito diferentes entre uma igreja paroquial, uma igreja de uma terra. Aquilo é uma circunstância muito concreta. Há uma tese do Dom Brás que é sobre Jesus como um comunicador perfeito. E tem a ver com uma dimensão, como começámos no outro encontro, que tem a ver com esta dimensão que é fundamental para o cristianismo, que é a encarnação. Se Deus se comunica, é fundamental percebermos que é na comunicação que nós o encontramos. São João Paulo diz na carta dele que Deus é amor, significa que é no amor, na relação da proximidade, que não é apenas o afeto da amizade, mas é mais do que isso, que nós encontramos a Deus. E, portanto, a comunicação feita a palavra, e a palavra, nós dizemos, segundo São Paulo, que a palavra, como evangelização, ela entra pelo ouvido, mas também pelos olhos, não é? Ela comunica-se, nós temos que ver, e nós somos muito do sentido. Eu falar para essa eteriedade, eu não ver a pessoa, eu não percebo a expressão do meu pastor. E o padre é um pastor também, e ele tem que comunicar se ele está feliz ou não está feliz, até porque isto é um diálogo permanente, na missa semanal, na missa dominical, na missa com grande solenidade, missa com televisão, missa com televisão, quer dizer, nós precisamos desse pastor, sim. E na maior parte dos auditórios com dimensões muito grandes, como já devia ser o que está em Fátima, mas enfim, isso foi outra lacuna, apela-se cada vez mais a ecrãs grandes que mostram a cara da pessoa. E, portanto, embora às vezes até tecnicamente não sejam as melhores condições, mas o caso das uma série de congregações complicadas nos Estados Unidos fazem apelo a 5, 3 ecrãs brutais. E esses ecrãs mostram a emoção e mostram a expressão toda do rosto. Só a questão, independentemente, outra vez, isto tem a ver com aquela exemplificação que eu dei da necessidade da arquitetura, não é? Porque o que está em questão não é só o acontecer ou não acontecer, mas o poder acontecer ou não poder acontecer, porque isso coloca-me logo numa situação diferente. Ou seja, eu, estando no meio da natureza, posso fazer uma experiência de isolamento e de proteção e pôr-me a ler o meu livro sossegadinho, não é? Mas, ainda que não haja animais selvagens à minha volta e que vão perturbar, eu estou sempre naquela vigília interna de poder acontecer. Não é? E o mesmo se passa na situação inversa. Se eu estou colocado na situação de não ver, porque o padre está em contraluz, não ver o celebrante, quer dizer, isso faz com que eu me desmotive dele, percebe? Independente, portanto, isso cria logo uma inibição relativamente àquilo que se está a passar no altar-mor, que é o centro da liturgia. Não é? Portanto, mesmo que eu possa ver, mesmo que ainda depois eles ponham um foco por cima e eu consiga ver e aponto para a cara dele, etc., que será uma coisa desagradável para quem se leva, mas mesmo que isso aconteça, a minha atenção, porque é isto, quer dizer, eu ainda hoje estava a falar com os meus alunos sobre a percepção da arquitetura. A percepção, é preciso que nós tomarmos consciência, isto não estava previsto aqui, mas bem em detalhe foi-se e portanto diz, a percepção da arquitetura é uma coisa relativamente passiva, não é ativa. Ou seja, eu quando olho para vocês, não faço assim um scanning como se fosse um radar, estão a perceber? O meu sistema visual, os meus sistemas perceptivos estão pré-formatados pela evolução para se centrarem naqueles elementos que são significativos. E, portanto, os meus olhos fazem aquilo que se chama movimentos sacádicos, e os movimentos sacádicos vão se concentrar à volta dos lugares onde eu, por tradição, sei que são expressivos. E, portanto, vão se concentrar à volta dos olhos, à volta do nariz, à volta da boca e no contorno. E essa é a razão pela qual, por exemplo, quando a gente pede a uma criancinha para fazer um desenho, ela faz os olhos, o nariz e uma boca e depois corta a testa às pessoas, não é? Quando nós sabemos que qualquer pessoa que aprenda a fazer retratos, a Ana depois explica isso melhor que eu, mas sabe que daqui até aqui é igual a daqui até aqui. E eu nunca desenho isso, quer dizer, tenho que aprender a regra para desenhar isso. Porquê? Porque eu estou focado no significado. O ser humano está focado no significado e vai à procura disso. Portanto,
Do mesmo modo que o meu sistema perceptivo visual está pré-formatado para procurar elementos significativos, e, portanto, se os elementos significativos são contraditórios, ou seja, se me aparece um sítio iluminado, eu olho primeiro para ele e só depois é que olho para as outras coisas. E se me distrai um bocadinho, vou ter essa tendência exatamente para olhar para aquilo que é mais apelativo, que é mais imediato, e descurar o resto. Portanto, eu estarei sempre, numa celebração, na missa, na igreja do Mário Bota, eu estarei sempre a olhar para a árvore da vida e não prestarei a mínima atenção nem ao padre, nem às leituras, nem à Assembleia, nem a coisa nenhuma, porque ela está feita para isso. E isso transporta exatamente uma noção de religioso e uma noção de liturgia completamente distante daquilo que se pretende fazer na liturgia cristã. Portanto, não é só a questão de acontecer ou não acontecer, é a questão da orientação sensitiva que o espaço dá. E isto que se passa. No outro dia tive uma certa polémica com o Duarte da Cunha, porque o Duarte da Cunha, o padre Duarte da Cunha, tinha uma igreja ótima. Eu acho que o padre Duarte também estava, não é? Tinha uma igreja péssima. Tinha uma igreja com uma acústica que era uma coisa terrível. É 10 segundos. Tinha um tempo de duração de 10 segundos. O tempo de duração de 10 segundos significa que para se reduzir, tu é que sabes, mas para se reduzir 30 decibéis são precisos 10 segundos. Quer dizer, para 60, Alcobaça, 60 decibéis. Alcobaça tem um tempo de duração de 8 segundos. E diz-se que em Alcobaça foi o primeiro sítio onde apareceu música polifónica em Portugal inteiro, exatamente porque a igreja canta, ou seja, a igreja faz harmónicos para além dos sons que são os sons cantados. A igreja canta, e, portanto, aquilo que o primeiro frade que escreveu a pauta reproduziu foi os sons que eles cantavam e os sons que a igreja cantava, que eram diferentes e que faziam uma segunda voz. Pronto. Portanto, vocês percebem que este espaço, assim, com esta reverberação, é um espaço que é feito para música gregoriana. Aliás, depois, se tiver a oportunidade, hei de vos contar isso detalhadamente, mas quem estudou isso foi uma orientanda minha, a Anabela, que também já fez o curso, e que estudou exatamente, ela tinha o curso gregoriano e, portanto, estudou como é que todo o canto cisterciense é um canto diferente do canto gregoriano, é um canto ainda mais simples que o canto gregoriano. E o padre Nuno Serras Pereira costumava celebrar na igreja do Padre Duarte, na igreja do Lumiar, costumava celebrar à missa no domingo às 9h30 da noite, que era uma missa que eu de vez em quando via, e era giríssimo porque a homilia dele era em retotónio, portanto era como se fosse canto gregoriano, ele falava assim, muito devagarinho. Isso é canto chão. Canto chão, exatamente. E eu dizia ao Duarte da Cunha que acho ótimo que se reduzam as reverberações ao máximo. Mas haver uma certa reverberação também é importante para a qualidade do som e para o sentido do som que se transmite. Não é? Pegando outra vez o mesmo exemplo, esse é um dos problemas da Igreja de Fátima. Estudaram tão o som que aquela massa de gente é a expressão de uma voz. Não foi. Não tem peso nenhum à Assembleia. Eu acompanhei isso. A sensação mais estranha é eu saber que estou no meio de milhares de pessoas e depois sinto-me isolado. O som é completamente absurdo. Isso é terrível. Porque o tempo de reverberação foi trazido para segundo e meio, que é o tempo de reverberação de um cinema. Se a gente quiser fazer uma assembleia, um retiro num cinema, é a coisa mais chata que há, porque não houve o próximo, não houve ninguém, é surdo, como se tivesse um ar livre, pior. E o que deve ser levado é, no mínimo, para ter inteligibilidade da palavra e para o órgão soar como órgão, é no mínimo dos mínimos 2,5 segundos. Descer dos 10 segundos para 5 ou para 3 segundos e meio é razoável, ainda se consegue fazer. No caso de Fátima, desceram para segundo e meio, teve um custo brutal, teve uma incidência estética nas paredes, que é uma coisa chata, porque aquilo ficou, o tratamento acústico normalizou qualquer hipótese de mexida e não resolveu nada porque desarticulou a Assembleia toda. Quer dizer, passei a ouvir 3 pessoas ao meu lado e a resposta da Assembleia é isto, mais nada. E depois, como tudo o resto ficou mal para a música, pôs aqueles pipelines brancos, que são os canhões de graves da Bose,
para fazer o órgão soar um bocadinho ao órgão. Quer dizer, faz um órgão eletrónico, vende-se uma câmara de reverberação, faz efeitos de reverberação para transformar aquele auditório dito igreja numa igreja convencional, mas nunca se vai conseguir fazer nada. Portanto, foi um absurdo projeto. É um absurdo As projeto. coisas têm. Devemos cair nesse extremo. Eu gostava daquelas homilias do padre Nuno Sérgio Pereira, quer dizer, gostava porque, quer dizer, eu percebia-se que ele pensava cada palavra que dizia. Isso é uma coisa que eu aprecio, quer dizer, às vezes vê-se homilias, não digo que seja dos presentes, evidentemente, mas homilias que parecem Vão à frente conversas radiofónicas, não é? Quer dizer, que eu com franqueza dispenso, não é? Não é isso propriamente que se está aqui a procurar. Portanto, acho muito importante a comunicação, mas a comunicação tem que ter este acento que é próprio da mensagem que se quer transmitir, do conteúdo da mensagem que se quer transmitir. E, portanto, quer dizer, o que eu quero dizer é que eu, como ser humano, estou pré-formatado para reagir para determinadas coisas. E se o arquiteto, ou mesmo o dono de obra, não respeita isso torna-se muito complicado de tratar. Portanto, isto para dizer, o conteúdo da obra de arte é a espiritualidade do artista. Tudo o que está na obra tem que vir pelo artista. Atenção, eu digo pelo artista. Ele só consegue representar a sua mundividência. Mas eu digo pelo artista, não do artista. Isto não quer dizer que tudo aquilo que os artistas fazem seja uma espécie de autorretratos. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, aquilo que eu estou a dizer é que aquilo que é posto na obra de arte tem que estar antes, tem que fazer parte antes da mundividência do próprio artista. E o trabalho tem que acontecer aí. Quer dizer, quer o trabalho do dono de obra, quer o trabalho deste curso, quer o trabalho da formação do próprio artista. Não se pode atuar exteriormente durante o processo poético, exatamente porque é este processo de tentativa e erro. Pode-se atuar antes, formando a espiritualidade do artista, pode-se atuar depois, aceitando ou recusando a obra, mas não alterando, porque ela nasce completa, nasce inteira. Portanto, a necessidade, daqui a enorme necessidade, da formação do artista, da participação do certo número de preocupações no processo do projeto. Tem que haver esta, como o Brunelleschi, quer dizer, aquilo que faz a diferença entre o Brunelleschi e o Donatello é que o Brunelleschi sabia qual era o conteúdo que era preciso dar à expressão de Cristo. E o Donatello não, ignorou isso. Depois, o processo foi conduzido por cada um deles com maestria. Mas havia antes uma ignorância quanto ao processo que foi decisiva na apreciação da artisticidade da própria obra. Porque ela pode ser muito comunicativa, mas se não tiver um conteúdo relevante para ser comunicado, não interessa, não cativa ninguém. Quero falar um bocadinho sobre o próprio processo mental do projeto para que se possa pensar nisto. O Jock Wallace estabelece um modelo, que é só um modelo, não está testado, mas este modelo é já relativamente antigo, é uma coisa dos anos 50 ou 60, mas é uma coisa que continua aceito pela comunidade científica. Ele diz que o processo criativo, o processo é feito de 4 fases. Ele, na primeira fase, temos uma fase de preparação. Depois temos uma fase de incubação, que se sobrepõe à preparação. Depois temos uma fase de iluminação, que é a fase em que temos a ideia. E depois temos uma fase de verificação. Um arquiteto, quando projeta, um artista, quando pensa, quando imagina, tem
Basicamente estas fases. Estas fases, evidentemente, não são lineares, porque aquilo que acontece depois é que o processo segue em espiral. Segue em espiral, perdão, segue em hélice. Vai avançando, em que eu tenho aqui um primeiro momento de preparação, a incubação que vai existindo, um momento em que tenho uma iluminação, verifico, digo a ideia não está ainda suficientemente boa, vou-me preparar, vou estudar mais um bocadinho, e depois tenho outra iluminação, verifico, e assim isto vai progredindo até o artista ficar satisfeito e dizer, pronto, esta tentativa é uma tentativa de sucesso. O que é preciso ter consciência? É preciso ter consciência que há aqui duas modalidades mentais, é isto que eu vos quero chamar a atenção, há aqui duas modalidades mentais em ação. Esta modalidade mental que está por cima é uma modalidade mental da qual eu tenho controle voluntário. Ou seja, eu posso dizer, agora vou-me preparar mais. E posso dizer, agora vou verificar aquele trabalho que foi feito. Mas, eu sobre a parte de baixo, não tenho controle voluntário. Ou seja, eu não posso dizer, agora vou incubar mais as ideias. Porque nunca sei quando é que a incubação é suficiente ou não é suficiente. E não posso, sobretudo, não posso dizer, agora vou ter uma ideia. Não consigo dizer isso. Não consigo fazer-me ter uma ideia. Ou seja, aquilo que o Wallace diz é que se isto for um cérebro e eu tiver aqui, está ao contrário, mas vamos imaginar que está bem. Se este for o hemisfério esquerdo e este o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo é aquele hemisfério da linguagem escrita, do raciocínio, linguagem escrita, e o hemisfério direito é o hemisfério do pensamento da criação, do desenho, do pensamento involuntário. Portanto, se eu puser elétricos no cérebro quando estou a pensar, o hemisfério esquerdo, quando estou a escrever, ou quando estou, é o hemisfério, se for um trabalho de criatividade, já não é o hemisfério. Portanto, aqui assim há uma dimensão mais, digamos assim, racional, e aqui uma dimensão mais, vamos chamar-lhe assim, para o caso, poética. As ações que se passam no hemisfério esquerdo, eu tenho decisão sobre elas. Eu posso dizer, agora vou pensar isto. Não posso dizer, vou ter uma ideia. Não posso dizer, vou ter a solução do problema. Mas posso dizer, vou pensar isto. Agora, sobre as que têm lugar no hemisfério direito, eu não tenho controle. E o que se passa é que a incubação e a iluminação passam-se no hemisfério direito e a preparação e a verificação passam-se no hemisfério esquerdo. Ou seja, o que é que isto quer dizer no concreto? Quer dizer que os senhores dono de obra só podem ter a ação nestes dois momentos, que são aqueles em que o pobre do artista tem, de facto, consegue ouvir aqui o que for feito. Não tem ação. Portanto, é na fase de preparação e na fase de verificação que pode haver a ação do dono de obra. Porque essas fases podem ser, e deve acontecer, essas fases são aquelas fases que podem ter auscultação voluntária. Nas outras não podem. Portanto, na prática, no processo arquitetónico, no processo artístico, o modelo de Wallace é simplificado em 3 fases. Tenho um modelo de análise, uma fase de análise, uma fase de síntese e uma fase de verificação ou valoração, em que essa fase de síntese comporta estes dois momentos de iluminação e incubação. É quando eu tenho as ideias. E a fase de análise é a fase de preparação. E a fase de verificação, a fase de valoração. Portanto, o que é que acontece aqui? Há uma fase em que eu tenho que me preparar, tenho que analisar, saber o que é uma igreja, falar com as pessoas, etc, etc. Depois esta é a fase em que eu, normalmente, geram-se uma série de ideias num processo que se chama brainstorming, vamos tendo ideias umas atrás das outras, evitando a censura, a autocensura, de modo a implementar a criatividade, e depois, nesta fase de valoração, aquilo que eu vou olhar é olhar para estas coisas e dizer, esta
não pode ser, esta não pode ser, esta não pode ser, escolho esta. Se esta resolver completamente, pronto, avança-se. Se esta não resolver completamente, então é preciso voltar ao princípio, analisar mais, entrar outra vez no processo de síntese, entrar outra vez no processo de elaboração. Outra vez, os únicos momentos, isto são momentos no tempo, os únicos momentos no qual o dono de obra pode agir é no momento de análise e no momento de elaboração. Aí pode e deve. No momento de síntese, no momento de gerar a ideia, no momento de aperfeiçoar a ideia, não é válido. Não tem consequência, quer dizer, só vai prejudicar. Não vai fazer nada. Essa é, além disso, aquilo que nos ensina a própria história, não é? Se nós olharmos, por exemplo, para as obras construídas pelo Vignola, por todos aqueles grandes arquitetos do maneirismo e do barroco, sobretudo do barroco, a seguir ao Concílio de Trento, o que nós sabemos é que haviam ali donos de obra muito cultos, como o Carlos Borromeu, que escreveu aqueles livros exatamente sobre o que é que deve ser uma igreja, donos de obra muito cultos, que têm uma capacidade de dialogar com artistas que são muito talentosos, mas que são abertos a ouvir aquilo que os donos de obra dizem, e, por outro lado, há um grande respeito da parte dos donos de obra sobre como é que as coisas devem ser. Claro que nem sempre o dono de obra é a pessoa própria. Por exemplo, na igreja do Jesus, o dono de obra não foi propriamente o Santo Inácio e os jesuítas, foi um cardeal que quis dar à igreja uma certa pompa, que não era a pompa que os jesuítas queriam que ela tivesse. Pronto, mas isso já são questões internas e eclesiais, não é? Passou-se o mesmo outra vez com a Basílica da Estrela, quando a Rainha Dona Maria I lá chegou e disse: eu não quero isto para as minhas freiras, porque era uma coisa demasiado rica, demasiado pomposa para o espírito carmelita. E responderam: mas isto é uma obra da Rainha e não se pode fazer menos quando é uma obra da Rainha, não se pode fazer uma obra assim tão pobre quando não. Mas é agora, só curiosidade. O convento de Mafra, foi mandado fazer pelo Dom João V, também como expoente do seu poder. Mas os frades impuseram-lhe, em relação aos pagamentos, que não fossem bordados a ouro. E então foram bordados a fio de seda com a técnica do ouro, que foi completamente surreal, porque a técnica, o ouro não pode passar para cima e para baixo do tecido, que são pagos. E portanto aquilo foi cheio com fios de seda. Portanto, mostrou na mesma o poder, mas obedeceu aos frades. Pronto, portanto, como é que nós podemos interferir externamente neste processo, que é o processo criativo do artista? O que é que nós podemos fazer para melhorar isto, que é este processo criativo do artista? Ou seja, nós podemos agir sobre a análise e sobre a valoração, dizendo que igreja é que queremos especificamente e dizendo o que é uma igreja. Portanto, há aqui um trabalho de aquisição de critérios. Eu peço desculpa, está de costas, mas não sei bem como é que é colocar. Um trabalho de aquisição de critérios. O que é uma igreja? E esta é a única ação explícita que nós podemos fazer. Critérios para a seleção das ideias. Quando se um dono de obra conseguir dizer a um arquiteto: olha, eu quero que as pessoas na minha igreja sintam isto naquele momento, sintam aquilo outro naquele momento, sintam aquilo outro naquele momento. Se disserem isto, o arquiteto deve ser capaz de fazer isso. Através de jogos de luz, através de percursos, através de criação de ritmos, etc. Deve ser capaz de fazer isto. Isto é uma coisa importantíssima de ser dita. E que hoje em dia não é dita. Quer dizer, há uma tal confusão hoje em dia. Essa é outra questão. Há uma tal confusão hoje em dia entre os liturgistas que também os pobres arquitetos não sabem muito bem para onde é que são de virar. Aqueles que querem fazer qualquer coisa mais decente. Portanto, primeiro, dar critérios para a seleção das ideias. Segundo,
E isto é uma ação explícita, quer dizer, dar a literatura para ser lida, dar as coisas, dar a muito. Segundo, que ação é que nós podemos ter no momento da síntese? Ou seja, esta é sempre a preocupação dos arquitetos e dos artistas, como é que a gente faz para ter boas ideias? Quer dizer, aqui neste ambiente, eu diria, o melhor é rezar. Mas além disso, o que é que se descobre? Verdadeiramente não há controle, porque é como vos disse, isto é passado aqui no hemisfério direito e, portanto, não há controle sobre isto. Descobre-se uma coisa, ou seja, a psicologia descobriu uma coisa, que há uma correlação entre a cultura numa determinada área e a criatividade nessa área. Ou seja, uma pessoa culta, uma pessoa criativa numa determinada área é uma pessoa culta nessa área. E não há pessoas que sejam criativas numa determinada área que não sejam cultas nessa área. Mas, pelo contrário, há muitas pessoas que são cultas e que não são criativas. Portanto, isto é uma implicação material, mas não é uma equivalência. Portanto, a cultura pode proporcionar criatividade, mas não a garante. De qualquer dos modos, aquela ação que nós poderíamos ter aqui no momento da síntese teria a ver exatamente com essa aquisição de cultura. E, no que diz respeito a isto, a aquisição de cultura sobre o que é uma igreja e sobre igrejas. Como é que essa aquisição de cultura pode acontecer? Agora, é importante que nós meditemos nisto, porque a palavra cultura não é uma... Cultura é diferente de erudição. Portanto, ver muitos livros ou fazer muitas viagens não me garante cultura nenhuma. Porque a cultura... Há um escritor francês que diz isto e foi muito repetido. Cultura é aquilo que fica depois de se esquecer tudo aquilo que se aprendeu. Não é? E nós sabemos isso por experiência. Quer dizer, eu ainda tenho experiência de ir para a província e falar com aqueles velhos que toda a vida tinham só trabalhado no campo, que eram completamente analfabetos, e havia um ou outro que eram pessoas cultas, ou seja, que sabiam falar sobre a vida. E era agradável para mim, sendo no primeiro ou no segundo ano da universidade, falar com aquelas pessoas, ouvir aquelas pessoas, saber o que é que elas tinham para dizer. Tinham uma experiência densa de vida para contar. Ouviam, falavam. Tenho uma pessoa presente, chamava-se o Sr. João Branco, que era uma pessoa extraordinária, com quem eu gostava imenso de falar. E toda a gente percebia isto. E era analfabeto. Toda a vida tinha sido lavrador. Mas era culto. O que é cultura? Cultura, podemos dizer assim, é a experiência, é a consciência crítica, ou seja, que foi filtrada. Crítica é uma palavra que vem de crivo. É a experiência, é a consciência crítica e sistemática, ou seja, ordenada, depois de ser criticada, depois de eu ter visto o que é que tinha a ver comigo, foi ordenada, crítica e sistemática da minha experiência da realidade. Cultura é o conhecimento que eu assimilei da realidade, que eu assimilei, que confrontei comigo e que soube ordenar. Portanto, o artista, para ser criativo, precisa de ser culto. Mas ser culto não é ler muitos livros, nem fazer muitas viagens. O Gaudí fez 2 viagens na vida. 2 viagens na vida. Mas todos os fins de semana saía para desenhar e para passear nas colinas da Catalunha e dizia que as formas dos paraboloides hiperbólicos eram as formas das colunas da Catalunha. Portanto, olhava com atenção, criticava e sistematizava aquilo que tinha visto. E isso permitiu-lhe ser uma pessoa extraordinariamente criativa, porque as coisas que ele faz são absolutamente invulgares. Não é? Portanto, considerando que a Igreja é arquitetura, que a arquitetura tem que ser arte e que o processo artístico é este, todo este longo percurso que nós fizemos hoje, quase 3 horas a falar, para dizer isto. Isto é aquilo que nós, no concreto, podemos fazer. Acho eu, quer dizer, aquilo que me ocorre dizer. Não é? No concreto, o que é que podemos fazer? Podemos adquirir critérios de seleção das ideias que nos permitam dizer este é um bom espaço para uma igreja, esta é uma boa experiência para uma igreja, este não é, e o método de adquirir cultura sobre o espaço de uma igreja, para que o modo é que eu possa realizar isso, dar forma a isso.
portanto, isto vai implicar que haja experiência das obras e clarificação dos critérios. Portanto, todo este percurso reduz a estas duas coisas. Experiência das obras, experiência crítica, clarificação dos critérios. Pela ordem inversa. Primeiro, clarificação dos critérios, porque senão eu posso dizer que gosto muito da Igreja de Bota, como disse, e a minha orientadora puxou umas orelhas, porque de facto o espaço é como dizia o Sr. Dr. José Rodrigues, não há dúvida que é uma obra de arte, mas não é uma igreja. Ou é, há dúvidas que seja uma igreja. Clarificação dos critérios, experiência das obras. O Lois Kahn, do ponto de vista do processo formativo, sistematiza isto de uma maneira, que aliás não é bem o Lois Kahn, quer dizer, é o Sandro Benedetti que lê as coisas que diz o Lois Kahn e diz que ele faz isto. Eu acho que é mais o Sandro Benedetti que diz do que o Lois Kahn que diz, mas de qualquer modo, como o Sandro Benedetti diz que é o Lois Kahn, eu acho que é melhor dizer que é o Lois Kahn. O Lois Kahn gastava, quando se fazia uma obra de arquitetura, o Lois Kahn é um arquiteto célebre dos anos 60, 70, se não falhar não é. E ele fazia uma coisa muito interessante. Era às tantas eles deu aulas durante um certo período de tempo em Filadélfia. E contrariamente àquilo que nós aqui na Faculdade de Arquitetura fazemos, quer dizer, o professor lança um projeto e no dia seguinte já quer ver esquiços do projeto, já quer ver ideias para o projeto. O Lois Kahn, quando dava aulas em Filadélfia, gastava, mas literalmente 2 ou 3 meses, sem deixar os alunos pegarem num lápis, sem deixar os alunos fazerem um desenho, um rabisco que fosse, simplesmente a pensarem esta pergunta que o tornou célebre. O que é que o edifício quer ser? O que é que o edifício quer ser? Ou seja, qual é a experiência que as pessoas devem fazer nesta nova obra que eu vou fazer para elas? Primeiro, só uma discussão, chamava-lhe ele uma discussão acerca da instituição humana. Ou seja, daquilo que do ponto de vista humano, do ponto de vista da experiência, está a instituir. Aquilo que as pessoas, aquilo que tem a ver com a prefiguração de que falava o Paulo Ricardo. Qual é a experiência que as pessoas querem fazer, esperam fazer nesta obra? O que é que o edifício quer ser? Primeira fase. E dava-lhe longo tempo. E essa, como vocês compreendem, é uma pergunta, uma fase em que o dono de obra tem uma participação, e o dono de obra de igrejas tem uma participação absolutamente determinante. Agora, a hora torna-me um bocadinho maldizente. É só a hora. Quando eu sei que houve um determinado sacerdote que pediu a um arquiteto, que disse: o senhor arquiteto, o senhor faça o que quiser, desde que eu gostava muito que a igreja parecesse um barco. Quer dizer, não está a cumprir a sua competência não está a cumprir a sua competência de dono de obra, informando sobre o que é que o edifício deve ser, e está a ter uma interferência perniciosa ao nível da formalização, onde o arquiteto, bom ou mau, devia ter um capital de decisão e uma certa autonomia. Portanto, isto é que não pode ser, não é? Portanto, primeiro, o que é que o edifício quer ser? Segunda fase. Então, para que se possa perceber como isto pode ser, de facto, um processo relativamente rigoroso. Segunda fase. O Lois Kahn vai à procura, o Christopher Alexander depois, que é um teórico da arquitetura, reproduz também isto um bocadinho, então vai-se à procura na história da arquitetura quais foram aqueles ambientes onde essa experiência aconteceu mais plenamente. Onde é que essa experiência aconteceu mais plenamente? Portanto, olha, eu ali naquele sítio fiz cultura arquitetónica, estão a ver? Eu ali naquele sítio fiz esta experiência. E, portanto, eu agora posso pegar naquela forma e transportar aquela forma para dar aquela experiência outra vez, porque eu sei que aquela forma transmite aquela experiência. Terceira fase, então, a fase da criatividade individual de cada um. Pronto, a fase do design, a fase do projeto.
Eu já sei qual é a experiência que as pessoas querem fazer, já sei qual é a tipologia que tradicionalmente melhor responde a essa experiência que as pessoas querem fazer, então agora projeto livremente. Mas só aqui, só agora é que se pega no lápis. Para se projetar e para dar liberdade à própria criatividade. Pronto. Isto é aquilo que eu tenho para dizer. Eu gostava que, agora, no projeto que vocês vão fazer, que isto fosse ensaiado. Pronto. Gostava que isto fosse ensaiado. Não é? Gostava que as equipes que se forem constituídas, que o dono de obra faça o papel do dono de obra e que isto possa ser experimentado. É isto. Nós ainda temos uma assembleia a seguir. Depois, porque eu disse que acabava às 7, não é? Os senhores têm todos. Bem, então fazemos assim. Vamos fazer já agora rapidamente, durante os próximos 10 minutos, se houver mais, depois se houver perguntas. Quer dizer, a ideia, eu queria só chamar-vos, alertar-vos para isto, não é? Este curso leva muito a sério esta questão da aquisição de cultura, portanto, de haver uma assimilação própria e por isso nós criámos 2 tipos de instrumentos pedagógicos para criar essa assimilação. O primeiro é a realização do projeto, que é exatamente um testar de todas estas coisas que vão sendo vistas. O segundo momento são os momentos de assembleia. Os momentos de assembleia são os momentos em que os protagonistas são os alunos. E, portanto, vocês, fazemos assembleias no final de cada um dos módulos. Tivemos o primeiro módulo, que era este módulo de cultura cristã e cultura arquitetónica, em que as pessoas fazem, era suposto estar aqui o Duarte da Cunha também, e as outras pessoas da coordenação científica do curso, mas não pode ser. A Isabel Alçada Cardoso, a pessoa do Solução, está com um problema na perna, não se consegue mexer. O Padre Luís Manuel Pereira da Silva está na Sé a acolitar, não sei se é o termo correto, o Sr. Dom Manuel Clemente. Cerimoniar. A cerimoniar o Sr. Dom Manuel Clemente. Obrigado pela intervenção. A Isabel Alçada Cardoso está em Roma e o Padre Duarte da Cunha está na Suíça porque teve que para lá voltar. Portanto, não seria grande assembleia porque não haveria muitas pessoas para responderem, teria que ser só eu respondendo. De qualquer modo, deveria ter acontecido agora, ou irá acontecer ainda, um momento em que as pessoas se confrontam seriamente com aquilo que foi dito, portanto têm uma ação mais ativa e mais operativa sobre aquilo que foi dito e dizem, olha, isto eu não percebo, isto eu não concordo, isto eu acho que pode ser assim, etc, para nós discutirmos. Sempre foram momentos muito ricos neste que facilitam esta assimilação e que acabam por contribuir grandemente para a totalidade. Portanto, a resposta, acabam por pôr assim as respostas em comum é qualquer coisa, e as perguntas em comum é qualquer coisa que ajuda não só o próprio, mas também todos os outros e a própria equipe de coordenação, os próprios professores, que muitas das coisas novas que nós fomos pensando ao longo do curso e das coisas que eu aprendi sobre como é que deve ser uma igreja, nasceram exatamente destas assembleias. Portanto, neste caso não vamos fazer intervalo, porque toda a gente tem que se ir embora, mas peço-vos que olhem rapidamente para os vossos apontamentos das 4 aulas que tivemos, não é? Das aulas que tivemos sobre a aula que tivemos Cultura Cristã, Sentido Religioso, Cultura Cristã, a Encarnação, dada pelo Padre Duarte, Cultura Cristã, o problema da Igreja enquanto comunidade, e depois esta aula que tem a ver com os processos de projeto e a experiência da arte e da arquitetura. Olha para isso e força, fogo à peça. Eu tenho uma pergunta, não sei se posso fazê-la já, mas que me surgiu desta aula, que vem desta questão da iconografia na igreja. Quer dizer, qual é que é o papel da iconografia, então, numa igreja? Porque o que me parece é que nós temos uma história das igrejas católicas que são muito um edifício que é um livro da igreja, ou seja, que se pode ler muita história da nossa fé através dos símbolos e das imagens, e depois de repente temos uma quebra na época contemporânea em que temos uma limpeza dos edifícios em que é tudo reduzido a um símbolo, e o que me parece é que há uma negação daquilo que é a história da igreja e da expressão que o edifício pode ter como esta história que nós vivemos e onde nos podemos rever. Pois é, o que me ocorre dizer a esse respeito é que é uma frase do João Baltasar. Ele diz que a verdade é sinfónica, não é?
a experiência do espaço de uma igreja era qualquer coisa que tinha a ver com uma experiência de uma sinfonia. Uma sinfonia no sentido de serem várias imagens que todas elas contribuíam para transmitir o mesmo significado. Todas elas se uniam, se unificavam de maneiras diferentes, com sons diferentes, de instrumentos diferentes. Todas elas se unificavam para transmitir a mesma coisa. A partir de determinada altura, exatamente quando se institucionalizou mais fortemente a independência do arquiteto relativamente aos outros artistas, a arquitetura começou a ser entendida como qualquer coisa destituída daquilo a que pejorativamente se chamou a decoração. Mas a questão, se vocês lessem, eu acabei por não ler, mas o texto restante do Broch, aquele que fala de parar o tempo, das artes do espaço serem para parar o tempo, às tantas ele introduz a noção de ornamento. Ornamento, que não é decoração. Ornamento, dizem, tem o mesmo radical da palavra ordem. Portanto, ornamento é a manifestação, num particular, de uma ordem que presida a constituição do geral. É como se, quer dizer, ornamento é a manifestação no DNA do meu cabelo da estrutura de toda a minha pessoa. Estão a perceber? E, portanto, o ornamento que num determinado sítio haja uma iconografia de Nossa Senhora, em outro haja a iconografia a cruz. O ornamento manifesta exatamente, manifesta esta ordem comum e estruturante. É como se fosse um bocadinho a teoria dos fratais, não é? Um fratal é qualquer coisa que se vai partindo, mantém a mesma estrutura e desde uma dimensão muito grande a uma dimensão muito pequenina, não é? Portanto, o ornamento tem qualquer coisa, a noção de ornamento tem qualquer coisa de comum com esta noção de fratal. Não é? O lugar da arte sacra no interior da igreja, eu acho que tem este papel, quer dizer, é uma manifestação da ordem, portanto, é um ornamento, não é decoração, porque a decoração de facto é qualquer coisa acrescentada e secundária, mas é uma manifestação desta ordem que preside a organização de tudo. E, nesse sentido, é absolutamente imprescindível que ela esteja presente. Por isso é que eu insisto imenso para que também os artistas plásticos estejam presentes, porque o trabalho, mesmo, quer dizer, há obras de arquiteto, há obras de igrejas bem intencionadas que são paupérrimas do ponto de vista da arquitetura, que são inexistentes do ponto de vista da arquitetura, são barracões, e que os donos de obra acham que conseguem resolver inscrevendo nelas ornamento de enorme qualidade. Há uma igreja feita com peças que são peças absolutamente extraordinárias, lindíssimas, quer dizer, um altar esculpido, um ambão, coisas lindíssimas, mas aquilo não se torna uma igreja por causa dessas intervenções, porque falta a ordem global no qual essas ações de significação poderiam adquirir o seu sentido. E, portanto, continua a faltar o sinfónico, continuam a ser áreas individuais muito interessantes, muito bonitas, mas que não convergem para o todo. Qual é o problema disto? O problema disto é que a minha capacidade de ler a liturgia é, outra vez, quem introduziu esta palavra foi o arquiteto Luís Cunha na última edição do curso, é englobante, ou seja, eu quando leio uma igreja, não leio aquela estatuazinha quer dizer aquilo, portanto, aquela estatuazinha quer dizer aquilo, como os guias costumam fazer. O arquiteto fez isto porque queria dizer isto, e depois fez aquilo porque queria dizer isto. Não é assim que as coisas funcionam. Quer dizer, as pessoas vão, digamos assim, as pessoas não leem as igrejas assim. Entram e dizem, epá, isto é um espaço, a sério, isto é um espaço no qual eu me canalizo, como muita gente entra na Sagrada Família. A Sagrada Família é uma coisa, a Sagrada Família do Gal é uma coisa riquíssima de iconografia, mas eu não me dou conta dela. Quer dizer, o que me dou conta, em primeiro lugar, é da atmosfera do lugar. E se eu me tivesse a dar conta dela, inclusivamente, distrair-me-ia da liturgia que está a acontecer. Portanto, o ambiente funciona sinfonicamente. E depois, eu posso
Eu posso querer aprofundar um determinado aspecto e depois, de facto, posso isolar aquela área musical, digamos assim, e tentar percebê-la melhor. Mas isso não pode ser feito na ausência da compreensão da globalidade. Porque é assim que funciona a arquitetura e mais, é assim que funcionam as pessoas. As pessoas não leem textos, fazem experiências. Não é? Quando eu encontro, já vos aconteceu, não é? Quando eu encontro alguém e pela primeira vez e digo, fiquei com uma opinião simpática daquela pessoa e depois a minha mulher pergunta, mas porquê? O que é que ela disse? Disse-me isto, quer dizer, mas o que é que isso quer dizer? Não foi aquilo que ela disse, foi aquilo que ela disse, a maneira como esteve, a maneira como se comportou, os sorrisos que fez, toda uma série de coisas que é difícil de ser transmitida. Ora, é assim que funciona a arquitetura também. Há uma série de sinais, pequenos sinais, de efeitos de luz, de ambiente, de texturas, dos materiais, do chão, da maneira como o som, isto que eu vos digo, a reverberação, que é uma coisa absolutamente parasitária no espaço, mas uma determinada reverberação que é diferente de igreja para igreja, a luz, os cheiros, o Padre Luís chama muito a atenção para isso, os cheiros dos incensos, os cheiros das velas, etc., que me conduz a uma determinada atmosfera, que me predispõe ou não para eu ouvir aquilo que é essencial, que é a liturgia. Mas às vezes também se assiste a essa dualidade que é, por um lado, uma cacofonia também de imagética que nos entra pelos olhos e que a gente não percebe nada, de repente há 4 Nossas Senhoras, há 7 Santo Antónios e ver qual é que ganha mais em quantidade. Por outro lado, que é isso que às vezes os artistas contemporâneos criticam e com muita razão. O ano passado houve umas jornadas de teologia, arte e arquitetura na Católica, que penso que podem ser uma boa ajuda também para quem está a fazer essa formação, porque entra-se muito em debate também essa questão. E alguém chamava a dizer, temos de dizer cuidado com a arte que é cacofónica, porque de facto somos invadidos por tudo e essa espiritualidade, esse encontro essencial, muitas vezes também é despersonalizado e não temos. Por outro lado, nós centramos muito o nosso discurso na edificação de uma igreja, na concepção de uma igreja, para uma liturgia comunitária. Mas também é importante perceber os ritmos da comunidade e perceber que uma missa semanal não é uma missa dominical, uma missa de Natal não é um funeral durante a semana, e perceber que um batismo de uma criança não é um batismo de 20. E, portanto, perceber que uma igreja é plástica, neste sentido. E ela, de acordo com o lugar onde está, ela também tem que obedecer estas questões. E as igrejas deviam ser para os 7 sacramentos. Não digo já para as ordenações, porque já é uma assembleia de 2.000 pessoas, mas, efetivamente, deveria ser pensada como um casamento, deveria ser pensada como um batismo, como tudo. E, ao mesmo tempo, perceber esse de isolar uma parte da música, não é? Quando eu quero isolar apenas um compasso, de facto, perceber, por exemplo, a via sacra, qual é o lugar da via sacra, se a igreja tem uma via sacra, se quer, se não tem, mas se tem uma devoção, se tem uma capela, se não tem uma capela daquele santo, porque durante o dia eu posso me sentar para comer a sanduíche, porque não sou um cristão ou não tenho a devoção, mas é um espaço tranquilo e fresco, mas também posso ter aquela pessoa que ao meio-dia tem tempo para ir rezar e para ir rezar diante de Jesus no sacrário, por exemplo. E isso significa o quê? Onde é que está o sacrário? Como é que eu rezo? Isso é fundamental perceber esta... E as igrejas são rítmicas, não ajudam nada a rezar, não ajudam para nada, não. São espaços de concentração de gente. Sim. Não, a liturgia, quando eu falo da liturgia, é exatamente a liturgia dos 7 sacramentos, e não apenas... E que não seja apenas comunitária, que seja apenas liturgia. Exatamente. Porque a liturgia constitui uma assembleia. Mas há um espaço também de devoção pessoal. Eu tenho que ter espaço para ir rezar e não posso chegar ao pé da Basílica de Fátima, a nova, onde é que eu rezo nela? No rezo. Eu encontro dentro de um grande auditório, tem coisas interessantíssimas. A nova Sagrada Família, posta no Natal, é muito bonita. Mas eu, se calhar, se para a Basílica de Santíssima, lá a outra antiga, a Nossa do Rosário, há um espaço diferente. Vou junto dos túmulos, não é? É diferente. Há ali um espaço pessoal. O próprio chão inclinado, as cadeiras do auditório, não tem nada a ver com a igreja. É isso. Portanto, isso não faz sentido. Fizeram um auditório, mas não é uma igreja, ponto final. Portanto, entrou ali uma cultura protestante de grandes critérios de massas, de comunicação de palavra. Quando não há a segunda parte da missa, que é importantíssima, e quando ela é esquecida, quando não há sido para a gente se ajoelhar e para estar na oração, mesmo durante a semana, quando entramos e queremos ajoelhar, queremos estar em frente ao Santíssimo, mas não temos ambiente, porque é ruído, porque às vezes entramos numa igreja, nem sequer fazemos, não percebemos onde é que está o sacrário, parece que é um frigorífico que puseram ali de lado. Quem a fez, de facto, o grego que a desenhou,
não é católico. Então, por aí está tudo errado. Mas é o quê? É ortodoxo? Portanto, não, seja ortodoxo ou protestante, quer dizer, vê-se muitas vezes a Mas influência. É diferente em termos de compreensão. É vital, a influência protestante bana uma série de imagens disto e daquilo. Portanto, se eu pedir a um brasileiro determinadas congregações ou seitas, não vai fazer uma igreja para mim que me satisfaça, porque ele começa a colidir logo com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu estou à espera. E, portanto, muitas vezes a igreja tem que ser um sítio de acolhimento e de reverência. Quando o acolhimento e a reverência falha num espaço destes, já não é igreja. Quando eu entro e aquilo é frio, é agressivo, é barulhento, quando eu quero estar sossegado e ouço o barulho dos táxis, como se vê em tantas igrejas em Lisboa, que se ouve o barulho da rua e dos táxis a interferir, não há oração, não é facilitada a oração ali. Parece-me que o conceito de ordem e de ordenamento, desta manifestação quase fratal da parte no todo, não é? A parte que manifesta o todo e o todo que está em conjunção com a parte, é uma coisa muito importante. Mas faço minhas as palavras disso, Eduardo, que de facto parece-me importante que a Igreja não seja qualquer coisa funcionalisticamente dirigida à liturgia, mas que tenha em presença esta comunidade. Agora, eu enfatizo a questão da liturgia exatamente para nos defender também desta outra noção, que às vezes está muito presente nas obras de Mário Bota, em que diz que o espaço sagrado é que vale. Também não é isso, não é? Quer dizer, o espaço também não é sagrado per si, e depois tem qualquer coisa para Sagrado sozinho. O homem foi compensado. Nesse aspecto, se calhar, ia juntar um bocadinho de achas para a fogueira, no sentido de fazer pensar como, assim como a arquitetura moderna, como o professor falou, deixa-se levar por aquilo que é novidade, na parte, digamos, da liturgia também houve esse pecado, entre aspas, não é? Quer dizer, é para aquilo que é novidade e não perene. E portanto, aqui, de alguma forma, os donos de obra influenciaram também nesse aspecto para o tal esvaziamento de algumas igrejas. Um diluir da liturgia para aquilo que a gente lhe chama um bocadinho... Eu todos os anos faço aqui, digo aos meus alunos para escolherem uma obra, para lerem essa obra. Não é? E aqui há uns anos houve dois que eram de arquitetura de interiores, por acaso, mas já há muitos anos, Stefani França e São Paulo dela, mas já há muitos anos, que não eram católicos e que escolheram para estudar a Igreja do Corpo Santo, que fica ali embaixo na minha coisa. Que foi uma igreja intervencionada a seguir ao Vaticano II pelo Nuno Teotónio Freire e que a esvaziou completamente, cortou-lhe os altares laterais, tirou as imagens, esvaziou aquilo e aquilo ficou uma coisa estranha, quer dizer, eles próprios sentiram-se ofendidos e magoados com aquele espaço, era um espaço estranho, mutilado, exatamente. E não eram, quer dizer, isto para dizer que a própria arquitetura comunica na sua pluralidade, e mesmo pessoas que não têm esta sensibilidade aos aspectos religiosos conseguem perceber isso. Eu acho que essa questão foi mesmo que o Pedro tem formado na área da sonorização, virá melhor, até ter uma experiência muito maior, mas a questão dos coros, o lugar do coro, a importância que tem, perceber que o concílio, por exemplo, fala da importância de sentir os costumes dentro da Assembleia, mas o concílio não fala em questões técnicas. E, portanto, o coro é sempre um coro. E se tiver orquestra, tem orquestra. Portanto, eu tenho que prevenir uma celebração de Jerónimos que tem um coro de 100 pessoas e tem mais, e se tiver ali umas 15 a tocar instrumentos, eu tenho que ter um espaço para pensar para aquilo. Os Jerónimos, à época, tinham um coro alto. E, portanto, tinham um coro, não tinha instrumental na orquestra, que em 1500 não havia. Mas é preciso perceber que, se calhar, além da dimensão da Assembleia, que os padres gostam muito de dizer que somos todos um só, mas o coro é coro, não é? É técnico, não é? A Assembleia não é coro. Isso é muito importante salvaguardar. Mais. A Carolina acho que tem uma pergunta, não tenho certeza. Já foi perguntada. Não. Já foi perguntada porque ela não estava a conseguir ouvir bem o diálogo. Só que estou à espera que ela. Eu, entretanto, também tenho uma. Então, força. Que está relacionada com o que o professor disse relativamente à arquitetura funcionar como um mundo da liga e como um espaço em
é necessária a experiência do acolhimento que leva ao recolhimento. E depois fala da necessidade de haver a janela como o tal trampolim que nos faz crescer. Na igreja, pelo menos das experiências que eu tenho, qual é que é a janela, digamos? Porque existem igrejas com janelas, mas não são igrejas que me permitam ver para o exterior, não me permitem ver o horizonte, dar esse trampolim, esse salto que está. E eu... a minha questão é essa. Evidentemente, nesta situação, quer dizer, o Levinas está a falar por imagens, não é? E, portanto, usa a imagem da janela de uma casa, a partir da qual eu vejo para fora. E, portanto, põe em relação com o mundo, e a partir dessa janela, é a partir dessa janela, diz ele, que eu me lanço no movimento da apreensão do exterior e de eu conduzir a casa. Eu exemplifiquei que, no caso das igrejas, não estou a propor que se façam janelas em que as pessoas vejam para fora, não é? Mesmo aquelas, antes pelo contrário, mesmo essas situações em que quer em Marco de Canaveses, quer, por exemplo, as igrejas do... como é que se chama aquele japonês? As igrejas do Tadawand, não é? Com aqueles vidros atrás e com aquelas coisas atrás, mesmo isso, eu acredito que também distrai do essencial que está ali a acontecer. Porque isso deve acontecer, quer dizer, uma coisa é nós não reduzirmos a coisa só à função litúrgica, como dizia o Padre Duarte. Outra coisa é a função litúrgica ficar inibida pelo facto das aberturas serem tais que eu nunca consigo o recolhimento necessário para uma experiência de encontro comigo próprio, ou seja, estou sempre a ser distraído por aquilo que se passa do lado de fora. Portanto, não estamos a falar de uma janela do ponto de vista físico, mas parece-me que, e eu juntei isso porque lembrei exatamente aquilo que dizia o Padre Duarte da Cunha quando falava que na Igreja da Sagrada Família havia não apenas uma relação com a comunidade e com aquilo que estava ali a acontecer, mas havia uma relação com o próprio mundo, ou seja, aquilo punha-me em relação com o mundo e punha-me em relação com o universo. Ou seja, se calhar nas igrejas não há uma necessidade de haver essa comunicação direta com o mundo, já pelo sentido de comunidade que a própria igreja assume. Não é uma questão de haver ou não haver necessidade, quer dizer, há sempre, ele disse isto, eu acho que ele tem razão, há sempre necessidade destes dois tipos de relação. Quer dizer, a relação com a comunidade é uma relação que não se esgota nela, não é? É uma relação que não se esgota nela e, portanto, o ambiente da igreja não deve estar completamente funcionalizado à relação com a comunidade. Remete também, para além dela, para uma relação com o mundo, para uma relação fora do espaço da igreja, para uma relação fora do templo litúrgico. Acho que é isso que eu queria dizer, não é? E, portanto, toda aquela iconografia que remetia exatamente para essa dimensão. Carlos. Eu acho que o trampolim existe e tem que existir. Pegando na última frase da missa, ida em paz, há uma despedida objetiva da Assembleia, mas não há uma despedida no sentido de acabou aqui. Aquilo que o acontecimento, como o Padre Duarte falou tantas vezes, aquele acontecimento celebrativo, o acontecimento da experiência do encontro com Cristo, necessariamente tem que ser transportado para fora. E, portanto, a janela reside nesse acontecimento. Ou seja, a experiência que eu faço em assembleia, em comunidade, tem que me levar obrigatoriamente, porque senão não foi acontecimento, a viver a mesma realidade e a transmiti-lo e tornar acontecimento com outros fora daquele espaço. Aquilo é de facto... Porque a celebração é, sobretudo, aquilo tudo que levamos e que é posto sobre o altar, que é transformado pelo próprio Senhor, mas que depois eu recebo, pelo alimento do corpo, a missão de o levar. Portanto, há necessariamente essa janela, que é, no fundo, eu acaba por ser, não é? Sim, exato. A própria mensagem que é passada não necessita de... Sr. João, só dizer uma coisa a esse respeito. Eu, aqui há uns tempos, tive que fazer mudanças lá em casa e, portanto, houve uma sala que eu escusei completamente e que, quer dizer, estavam todas cheias de livros e não sei o quê. Mas às tantas tinha um quadro pequenino, assim,
tinha 20 por 15, não tinha mais que isso, que era um quadro, uma gravura, nem era de especial qualidade, uma gravura do Rossio. E quando eu coloquei aquela moldura, aquele quadro na parede, eu fiz a experiência de como se tivesse aberto em casa uma janela. Verdadeiramente, quer dizer, o espaço transformou-se. O espaço arquitetónico transformou-se com a colocação daquele quadro. Como se tivesse uma janela e como se eu pudesse estar a ver para fora. Porquê é que isto me interessa? Interessa porque eu acho que essa função da janela, e o Bart viu bem, e agora estamos a dar um passo em frente que me parece importante, essa função da janela, em grande parte, é exatamente dada pela iconografia. Quer a iconografia dos quadros, quando desejam propriamente paisagem, lembrem-se, por exemplo, do fundo da Igreja da Estrela, mas propriamente até a iconografia da representação dos santos. Porque a iconografia da representação dos santos, eu costumo, às vezes vou às 8 da manhã à missa na Estrela, não é? E vejo Santa Teresa. Aquela representação de Santa Teresa remete-me para a vida dela, para aquilo que ela fez, para um tempo fora do tempo litúrgico, em que a minha vida continua a ser acompanhada por aquelas vidas daquelas pessoas que estão representadas na iconografia que foram santos, não é? Portanto, esta janela, esta remissão para fora acontece de facto, parece-me em grande parte, e não apenas fisicamente, pela iconografia. Não apenas pela iconografia pictórica, mas também pela iconografia escultórica, com a representação de sujeitos que remetem para histórias que têm o seu acontecimento fora do tempo litúrgico que acontece no interior da igreja. E mesmo para lá do tempo delas, porque desde imaginamos uma figura que é da Idade Média, uma figura dos primeiros, fixamos na época deles. Mas elas são... Não. É que quando nos fixamos nelas, nós percebemos que aquela maneira que elas tiveram de viver apresenta uma possibilidade concreta, uma hipótese para a minha vida hoje. Exatamente. Quer dizer, os santos são tempos de hoje, não é? Há um livro muito engraçado do Cyril Martindale, que se chama exatamente Os Santos. É um livro pequenino, em que ele acaba por contar uma história... É muito engraçado o livro, é um livro pequenino, mas acaba por ser uma maneira como o Espírito Santo, digamos assim, respondeu à história do mundo, constituindo santos que respondiam àquelas circunstâncias. Na época, portanto, aquilo, quer dizer, como São João Bosco responde aos problemas laborais de Itália, à pobreza infantil que existia, como São Filipe Neri responde, como São Bernardo responde, sempre como se houvesse um problema, e esse problema não é resolvido na gestão orgânica da Igreja enquanto instituição, é respondido por uma iniciativa, uma iniciativa do Espírito Santo que transforma um homem e que gera um acontecimento. Por isso é que se calhar sobre esse isto tem que haver um pouco de fé, não é? Tem que haver fé para isto. Desculpe-se, nesse sentido, basta pensar no Papa João Paulo II como, de alguma forma, eu interpreto assim, o levar até ao fim da forma como nós vimos para responder a uma sociedade que está para implementar a eutanásia. Exatamente. Sim. Dizer, somos pessoas até ao fim. Pronto, mais alguma coisa? Eu queria só... quer dizer, os teus padres são dispensados, mas quer dizer, não queria deixar de dizer isto. Compreender bem, quer dizer, eu acho que é importante sublinhar bem a originalidade do cristianismo. É como se há uma determinada passagem de um livro que se chama A Alegoria da Planície, em que é uma história que é contada assim, que é contada em termos muito arquitetónicos e, portanto, eu vou reproduzi-la agora, que é como se, no meio de uma enorme planície, tivesse um conjunto de homens, que tem muito a ver com nós, arquitetos, tivesse um conjunto de homens, uma grande multidão de pessoas a construir pontos. Pontos para ligar até ao infinito. Pontos como se fossem torres de Babel. Pontos que as pessoas querem ligar ao infinito. Ora, isso, lembrem-se, é aquele esquema que eu fiz. Todo o homem deseja o infinito. Está ali um conjunto de pessoas a construir pontos. E que às tantas chega um homem, olha para aquilo, faz um sorriso e diz: o vosso esforço é nobre, mas ao mesmo tempo é um esforço triste. Porque essa capacidade de construir pontos que ligam ao infinito, essa vocês não têm. E estes pontos vão cair mais tarde ou mais cedo. Quer dizer, a Torre de Babel vai deslocar mais tarde ou mais cedo. E depois diz: eu sou essa ponte. Eu sou essa ponte que liga ao infinito. Ora, isto é um acontecimento único na história.
E por isso é que a estrutura do cristianismo não é uma estrutura religiosa, porque não é uma estrutura do homem que vai à procura de Deus. É uma estrutura que tem mais a ver com o acontecimento. É a estrutura de um acontecimento, é a estrutura de um meteoro que cai na Terra. E esse meteoro diz, eu sou Deus, eu sou essa ponte. Eu sou essa ponte que quer realizar aquilo que vocês desejam no mais profundo do vosso coração. Isto é, parece-me, a essência, digamos, existencial. Depois terá muitas outras deduções e desenvolvimentos. Mas a essência existencial do cristianismo é um homem que diz que é Deus. Eu sou essa ponte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, portanto, se vocês querem ser homens, ou seja, se vocês querem chegar ao infinito, eu sou o caminho para isso. Depois, os construtores põem-se todos a dizer, o tipo é doido, como é que é possível fazer isso, como é que um homem pode fazer isso. A história, como é que um homem pode fazer isso? Isso é uma pretensão incrível, isso é uma pretensão incrível, isso é uma coisa absolutamente inadmissível. Não lhe digam nenhuma, vamos continuar com o nosso trabalho. E continuam cada um com o seu trabalho. Há um monte de doidos, há um monte de malucos, que foram aqueles 12 apóstolos no princípio, e dos quais nós agora fazemos parte, que o levaram a sério e que verificámos aquilo que ele diz. O cristianismo é isto. Até para a semana. Para a semana, lembrem-se, vamos ter 8 horas de arquitetura contemporânea, aulas sobre arquitetura contemporânea, que vai ser o nosso amigo italiano que os vai dar.